palavra Pentecostes, ela é uma palavra grega que significa 50 dias depois, a saber, da Páscoa. E a primeira coisa que eu quero provocar em você é entender que a primeira essência do Pentecostes é essa: os frutos vieram, graças a Deus, estamos felizes. Esse é um sentimento que não pode ser deixado de lado. Ou então, não existe Pentecostes. Se eu começo a falar de Pentecostes e não entendo a alegria daquele agricultor que olhava para o seu campo e via aquele campo verdinho, cheio de frutos, então eu não entendi o que significa Pentecostes. E anota uma coisa: ser pentecostal é estar agradecido porque Deus tem trazido todos os dias frutos novos para a sua igreja. O segundo ponto que eu quero tratar com você é que, antes de tudo, Pentecostes tem a ver com o milagre do ouvir. É o Espírito Santo que faz o milagre de interpretar e traduzir. Se não for assim, ninguém entende ninguém. Pentecostes representa: primeiro você ouve, para depois entender pelo Espírito Santo as maravilhas do Evangelho. E para melhorar a nossa compreensão, eu preciso fazer um contraponto com o que aconteceu lá na Torre de Babel, em Gênesis. Pois se lá todos falavam e ninguém se entendia, e por consequência se afastavam uns dos outros, no Pentecostes todos falavam em línguas e multidões entendiam o que era dito. E ao invés de se afastarem, foram unidos pelo agir do Espírito Santo. Nós não podemos pensar em Pentecostes sem entender que Pentecostes é o remédio que nos une em torno da vontade de Deus. Se antes da conversão não nos entendíamos, agora, pelo Espírito Santo, somos todos levados a falar e a entender a mesma linguagem. Agora pensa comigo: será que o Pentecostes aconteceu na igreja brasileira mesmo? Ou será que a igreja brasileira ainda precisa entender o que é realmente Pentecostes? Como será que as igrejas brasileiras estão? Mais próximas de Babel ou mais próximas de Pentecostes? Em Babel, todo mundo falava de um jeito diferente, as pessoas não se entendiam e se afastavam. Em Pentecostes, pelo agir do Espírito Santo, as pessoas falavam numa linguagem diferente e, mesmo sendo diferente de tudo que se tinha visto no mundo, as pessoas que ouviam, elas entendiam na sua própria língua e queriam ficar juntas, unidas. Então, seja sincero comigo. Em sua igreja, tem gente, tem líder que fala e não se entende o que ele fala? Ou sua igreja está mais próxima de Pentecostes? Infelizmente, eu penso que o que a gente fala, repete constantemente sobre Pentecostes está muito deturpado frente ao que realmente aconteceu. Veja, alguém que é marcado pelo Pentecostes é alguém que ultrapassou a barreira da linguagem. Tipo assim: você fala diferente de mim, mas por intermédio do Espírito Santo eu consigo te escutar. Eu consigo entender o agir do Espírito Santo na sua vida. Sem isso, Pentecostes perde todo sentido. Terceiro ponto: o que eu vou dizer agora levam as pessoas mais para o lado de Babel do que para o lado de Pentecostes. E você já sabe, Babel significa confusão, local onde houve divisão. E Pentecostes representou compreensão e entendimento, local aonde houve união de pessoas. Dito isso, preste bem atenção agora no que eu vou falar. Existem 3 posições para explicar o que aconteceu em Atos capítulo 2. Primeira, um grupo defende que as línguas de Atos 2 foram línguas humanas. Apenas isso. A segunda e imensa, esmagadora maioria defende que as línguas de Atos 2 foram línguas sobrenaturais, ou línguas de anjos, se referindo a 1 Coríntios 13:1. Todavia, nesse ponto, nunca na Bíblia um anjo sequer falou
em línguas que não fosse inteligível. Todas as pessoas que tiveram contato com anjos sempre entenderam a sua linguagem. E o recado de Deus sempre foi transparente. Nenhum anjo chegava falando em língua estranha para ninguém, para que um outro anjo, por exemplo, tivesse que interpretar. Por isso, eu penso ser uma forçação de barra comparar dom de línguas com língua de anjos. Isso não tem base bíblica. E a terceira turma, a terceira corrente, entende que as línguas de Atos 2 e as de 1 Coríntios 12 são dons distintos. Tá entendendo até aqui? Vamos lá. A minha missão aqui hoje é fazer você entender, ou tentar fazer você compreender, que essa terceira corrente, ela faz mais sentido do que a primeira e do que a segunda posição. Acompanha comigo aí na tela. Na língua de Atos 2 ocorreu o quê? Primeiro, conversão de pessoas. 3.000 pessoas se converteram e não foi preciso ninguém interpretar nada. Cada gente entendia o Evangelho em sua própria língua. Ali, a interpretação ou a necessidade de homens interpretando foi zero. Veja, a Bíblia é muito clara. Cada um que estava ali, cada gente que estava ali, havia gente do mundo inteiro, ouvia em sua própria língua as maravilhas do Evangelho do Senhor. Simples assim. De repente, o sentido da festa ganhou um upgrade. Pois se até então o Pentecostes, a festa do Pentecostes, se limitava a comemorar apenas frutos produzidos pela terra, agora o sentido espiritual de Pentecostes ficaria mais evidente. Pois por obra do Espírito Santo, através da pregação de Pedro, 3.000 almas foram convertidas por obra do Espírito Santo. Todos estavam muito felizes, muito alegres. Dali em diante, a igreja nunca mais iria parar de se multiplicar. Estavam ali os primeiros frutos gloriosos da igreja primitiva. Sabe, quando a gente ignora essa operação evangelística do Espírito Santo de Atos 2, a gente está empobrecendo a bênção do que o Espírito Santo operou. E Atos 2 é essa colheita gloriosa produzida pelo Espírito Santo. Agora eu vou te mostrar na tela as diferenças do dom de línguas de Atos 2 e de 1 Coríntios capítulo 12. Em Atos 2, o objetivo do dom de línguas foi edificar a quem ouviu as línguas, ou seja, as multidões, as pessoas, os povos da terra que estavam ali. Em 1 Coríntios capítulo 12, o objetivo do dom é a edificação a si próprio, ou seja, somente aquele que fala é edificado. Em Atos 2, foi a experiência de evangelização, a experiência da colheita. Em 1 Coríntios 12, o dom de línguas se trata de uma experiência pessoal de santidade com Deus. Em Atos 2, o dom de línguas não precisou de intérprete. Em 1 Coríntios 12, dom de língua precisa de intérprete. Em Atos 2, o dom de línguas falou a todos os homens e mulheres da face da terra que passavam por ali. Em 1 Coríntios 12, o dom de línguas não fala aos homens, fala somente a Deus. Entendeu? Você está com dúvida? Mexi com a sua cabeça? É isso mesmo que eu quero. Eu quero despertar em você o desejo de conhecer com mais profundidade a palavra de Deus. Mas antes de avançar, eu preciso te dizer uma coisa. Não se engane. Cuidado para não deixar que o costume religioso de nossa geração interprete a Bíblia para você. Continuando. Em 1 Coríntios 14, 9 e 14, 19, o apóstolo Paulo ele fala que prefere dizer 5 palavras inteligíveis para falar as maravilhas do Evangelho de Cristo do que falar
10.000 palavras em línguas. Hoje, a igreja brasileira inverteu isso. As pessoas preferem dizer 10.000 palavras em línguas a ter que dizer 5 palavras inteligíveis sobre as verdades do Evangelho. E você, o que você prefere? Você prefere ouvir 5 palavras inteligíveis sobre o Evangelho de Cristo ou prefere 10.000 palavras em línguas falando de uma forma que a pessoa está edificando apenas a si próprio? Me responda uma coisa: por que Paulo disse que o dom de línguas é um sinal para o incrédulo? Ora, se o dom de línguas é um sinal para o incrédulo, eu penso que tem alguma coisa errada nesse dom que a gente não entendeu direito. E eu te pergunto uma coisa: é o dom de línguas de Atos 2 que é um sinal para o incrédulo? Ou é o dom de línguas de 1 Coríntios capítulo 12 que é um sinal para o incrédulo? De que dom Paulo está se referindo? Pense. Infelizmente, para a igreja brasileira, o dom de línguas virou um sinal de que a igreja é espiritual, quando Paulo disse exatamente o contrário. O dom de línguas é um sinal para quem não crer, é para o incrédulo. Mas de uma forma muito interessante, muito curiosa, a igreja brasileira inverteu isso e transformou o dom de línguas num sinal para quem crer, num sinal para crente. E aí eu te pergunto uma coisa: com que autoridade a gente muda o que está escrito na palavra de Deus? Quem nos deu essa permissão? Então, por que o dom de línguas é um sinal para o incrédulo? Você não acha que tem alguma coisa errada na forma como a gente está lendo a Bíblia? Mas veja, de uma forma muito respeitosa, eu tenho que te dizer: ao invés de você pensar que sabe tudo sobre esse dom, eu te aconselho que se vista de humildade e compreenda que quando se trata da palavra de Deus, nós somos eternos alunos. E se você gosta de ler bons autores que tratam sobre o dom de línguas, sobre tudo isso que nós estamos falando, eu vou te dar 4 nomes para você anotar e ler sobre o que eles dizem. O primeiro é o Dr. Martyn Lloyd-Jones, o segundo é o pastor John Stott, o terceiro é o pastor John Piper e, por último, é o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu tenho certeza que esses 4 autores irão te amadurecer bastante com relação a esse tema. E certamente você terá uma perspectiva mais bíblica a respeito dos dons espirituais, notadamente o dom de línguas. E por favor, me permita te revelar uma coisa. Antes, eu pensava que eu já sabia tudo sobre dom de línguas. Inclusive, já dei muita aula sobre isso também. Mas quando passei a estudar a Bíblia com mais atenção, com mais dedicação e a ler bons livros de apoio e iniciei o meu curso de teologia, com humildade, eu reconheci que o meu conhecimento a respeito desse assunto estava muito diferente das Escrituras. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: precisamos repensar a natureza de Pentecostes. Se Pentecostes é sobre um dom que apenas traz edificação pessoal, algo que somente acontece dentro de mim, e para mim isso é Pentecostes, ou se Pentecostes é sobre o poder de Deus. Poder para testemunhar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo entre pessoas que são completamente diferentes de nós. Pense nisso. Você está cheio de quê? De Babel ou de Pentecostes? Eu fico por aqui. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Já para a Bíblia fica por aqui. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!